Tudo sobre o Vasco, disposto a contratar Brenner, ex-atacante do São Paulo. E o Corinthians não é o único time brasileiro de olho num atacante que atua na segunda divisão do futebol inglês. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais são os dois clubes da Série A que concorrem com o Timão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda para o Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Hora de falar sobre o Vasco. Queria contar sobre os custos de Souza e Alex Teixeira. Souza, obviamente você sabe, já rescindiu seu contrato. Alex Teixeira permanece em São Januário. Dois atletas veteranos contratados por indicação de Felipe Coutinho. Dá para dizer que se o Coutinho tem enorme papel e importância dentro do Cruz Maltino, os outros dois não. Com detalhe, eles têm um custo mensal de 200 mil reais cada, 400 mil por mês. Se a gente multiplicar por 3, incluindo o 13º e também com impostos, esse número supera 30 milhões de reais por temporada. Souza acabou tendo seu contrato rescindido porque não conseguiu performar. Na atual temporada foram só 3 partidas. O último jogo é em 29 de janeiro. Desde que ele voltou a São Januário, na metade do ano passado, foram 8 jogos. Performance muito abaixo daquilo que ele vinha prometendo enquanto jogava no exterior e dizia que se jogasse no Vasco teria capacidade de performar bem. O Alex Teixeira até tem uma participação um pouco maior. Por exemplo, em 2025 são 17 jogos, só que não marcou gols nem deu assistências. Foi titular em apenas 4 dos 17 jogos. Aí só uma observação importante que eu escutei de uma pessoa influente dentro do Vasco. Se o Alex Teixeira não consegue contribuir tanto com a bola nos pés, tem representado e dado bons sinais de liderança. Ele é o tipo do cara absolutamente realizado financeiramente, um dos caras mais ricos do futebol brasileiro, especialmente por conta das passagens no exterior, mas ao mesmo tempo em que tem bastante grana, não ostenta, dá bons e ótimos exemplos e conselhos para os atletas mais jovens, não reclama de absolutamente nada e está sempre pronto para ajudar. Até por isso a avaliação do Alex Teixeira extracampo é bastante positiva. Bora falar agora sobre o Vasco, que quer a contratação de Brenner. Você lembra dele? Atacante jovem, 25 anos de idade, formado pelo São Paulo, com passagem pelo Fluminense e também atuou nos Estados Unidos. A informação sobre o interesse do Vasco foi divulgada pelo jornalista Nicolo Schira, que é da Itália. Ele afirma que o Vasco já fez um primeiro contato e tenta chegar a um acordo de empréstimo com opção de compra. A fase do Brenner lá na Itália é das piores. Ele tem contrato com a Udinese até 2028, mas não consegue jogar. Na última temporada, que acabou recentemente, foram só 11 partidas, 2 gols e 2 assistências. Havia jogado 19 vezes nas 2 temporadas com a camisa da Udinese. Sua última partida, esse talvez seja o dado mais estarrecedor, 19 de dezembro. Ele não é nem sequer relacionado desde 20 de janeiro, só para lembrar também que Fernando Diniz havia comandado o Brenner
nos tempos de São Paulo, que pode ajudar nas tratativas. O Diniz é um dos entusiastas da ideia. Brenner hoje está avaliado em 4 milhões de euros. Decepção. Essa, para mim, é a palavra que resume a volta das férias do Vasco amanhã. Pô, Azevedo, mas por que decepcionado? Eu vou explicar para você, porque, torcedor, numa boa, nenhum reforço apresentado até agora. 10 dias de férias e a diretoria não consegue engatilhar nenhuma negociação, quanto mais anunciar. E o Vasco precisa de reforços, no plural. Ou a diretoria entende que esse elenco é suficiente para tocar a temporada? Não é. Vamos debater isso agora aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a volta ao trabalho. Amanhã, depois de 10 dias de férias, o que já tinha sido negociado pelo Vasco com os jogadores, eles voltam a trabalhar. Algumas brincadeiras aconteceram durante esse período. O torcedor assim, pô, Fábio, será que os jogadores vão esquecer os comandos e ensinamentos do Diniz em 10 dias? Pô, esse período de férias é ruim e tal. Isso é apenas uma brincadeira. Era necessário ter esse período, até porque o próximo ano o calendário vai ser de novo muito apertado. Tem a Copa do Mundo de seleções. Então os campeonatos vão parar. Tem que liberar antes, data FIFA, enfim. Só que o Vasco não tem tempo a perder. Enquanto a diretoria tenta fazer lançamento da camisa, para mim, com um tiro no pé, a escolha do momento, personagens, não era a hora. O spoiler estava criado para dia 27, né, para o lançamento da camisa 1, a camisa preta. Mas, enfim, eu achei uma bola fora. O momento, principalmente, lançar na sexta-feira um vazamento seletivo, né? Não foi vazamento seletivo, foi um vazamento pensado. Vou mandar a camisa para o Lucas Carlos, vou mandar a camisa para o De La Cruz e outros artistas vascaínos. Agora, na minha visão, se você queria fazer um vazamento direcionado, pegava o Fábio Porchat. Quem aqui não viu o vídeo do Fábio Porchat, os vídeos, aliás, brincando com o Vasco, com o Diniz, com milhões de seguidores, o alcance na pluralidade das camadas, todos os públicos, estariam lá no Fábio Porchat. Mas tudo bem. O departamento de marketing está preocupado apenas em lançar a camisa. Ok, os lojistas não gostaram. Já falei isso ontem e repito aqui. Mas vamos voltar ao time, que aí é a responsabilidade da diretoria, que claro que deu aval para essa estratégia de marketing, né? Que já foi usada, não é nada novo. Em 2022, a Adidas fez isso para poder fazer o vazamento das camisas da Copa do Mundo. Então não é nada novo, o Vasco não está inventando nada. Já inovou várias vezes, principalmente quando tinha o Marcelo Azalim como seu designer de camisas. Bom, voltando a falar do time. O time tem as suas limitações. O time precisa de contratações. Porra, Azevedo, mas calma. Os jogadores estão voltando amanhã. Ainda haverá tempo. A janela só abre dia 10. Lê do engano. Essa questão do tempo, ele joga totalmente contra o Vasco da Gama. Afinal de contas, o Vasco da Gama precisa se antecipar, pois não tem recursos e a credibilidade do mercado está diminuída, com os atrasos, com o problema que está enfrentando na justiça contra o seu sócio, com a recuperação judicial, enfim, são vários fatores que jogam contra a marca Vasco da Gama quando vai ao mercado. O crédito junto a empresários, né? Então, assim, o Vasco precisa hoje sair na frente. Óbvio que as grandes contratações o Vasco nem entra. O Vasco não entra nesse momento, infelizmente, nas grandes prateleiras de negociação. O Vasco vai se ater o quê? Aquele jogador que venha para encontrar um espaço no Vasco da Gama. Não é, na minha avaliação, o Gabriel Pirani. Li por aí que o Vasco teria sondado, que o Diniz teria indicado. Jogador igual o Pirani, nós temos em casa. Não precisa trazer. Eu sou da máxima de que para você trazer um reforço, ele precisa reforçar o seu elenco, não inchar o seu elenco. Gabriel Pirani, nós temos vários na base que estão subindo e já estão no elenco ali. Vai de novo gastar dinheiro errado. Já gastou no Lloyd, já gastou no Emerson Rodrigues, no Lucas Oliveira, no Jean Davi. O Garré é uma incógnita. O Maxime eu queria ter esperado um pouco mais. Mas vai continuar gastando dinheiro errado? Não é possível. Não é a falta de dinheiro. É a falta de capacidade na escolha das peças. Quem sabe o Admar Lopes tenha mais capacidade do que teve o Marcelo Santana, do que tem o Felipe e o próprio aval do Pedrinho para escolher as peças. Ou algumas dessas peças que eu citei deram super certo e eu que vi errado? Acho que não. O Vasco abriu espaço na folha.
Mas será que esse espaço na folha vai ser revertido em reforço? Ou vai de novo buscar um reforço se destacando na Série B? É esse reforço que o Vasco precisa? É o reforço que está jogando na MLS num clube de baixa qualidade? É isso que o Vasco precisa? Ou você, torcedor, já está de saco cheio dessas escolhas também? Para trazer esses jogadores medianos, nós já temos. Você tem que trazer jogadores titulares. De novo, repito que já falei aqui, inúmeras vezes. Reforço para o Vasco tem que ser titular. Pode ser que no treinamento ele perca a vaga, mas o status tem que ser titular, porque alguns titulares hoje são reservas, mas estão jogando por falta de opção. Eu não preciso dizer quem são, você conhece, torcedor. Você sabe. E não é possível que a diretoria não enxergue isso. Ah, Fábio, mas está difícil, o mercado está muito caro. Caro é jogar dinheiro fora, em contratações que são caras, porque não resolvem. Você jogar 3 milhões de dólares numa compra do Lloyd Augusto é rasgar dinheiro, porque a gente está falando de quase 20 milhões de reais. E dentre outras. Então, assim, já passou da hora de não errar mais. Só que amanhã o time volta de férias e com as mesmas caras. E a nossa cara, como é que fica? É difícil, torcedor, não é fácil. Por isso, eu estou, mais uma vez, decepcionado com o início de janela. Calma, Fábio, dia 10 abre, dia 10 já tem que estar inscrevendo. O cara já tem que estar treinando. Aliás, foi uma promessa do Carlos Amodeu, né? Lá na CBF, por conta do sorteio da Copa do Brasil. E aí, Amodeu? Não vai colocar em prática essa promessa de que na volta das férias, vamos começar, amanhã é o primeiro dia, ok? Vamos dar uma semana, 10 dias? Aí o cara chega, tem que se ambientar, tem que fazer não sei o quê, aí dia 10 de julho inscreve, mas ele não tá pronto fisicamente, porque eu já vi jogador que chegou ao Vasco, demorou a entrar em forma. Dia 13 tem jogo com o Botafogo. Já tem que ter esse reforço já para o Diniz trabalhar, para ele entrar em campo. Ah, calma, tem tempo. Vamos deixar passar o mês de julho, que aí passam as fases de Copa do Brasil, Sul-Americana, a gente é eliminado e fica só no Campeonato Brasileiro. É pensar muito pequeno. Agora, reforço é para jogar. Reforço que vem para compor elenco, desculpa, já temos vários. O elenco já está repleto de composição de elenco, na minha avaliação. Um grande abraço. É isso aí, torcedor. A cobrança para cima do Vasco da Gama com reforços está crescendo, né? A torcida está aí, vendo o clube de férias, os rivais disputando o Mundial e até se saindo bem. E a cobrança volta aí para cima do Vasco para ter aí reforços para essa equipe conseguir grandes coisas nessa temporada, para ficar próximo aí de talvez, quem sabe, um título de Libertadores. Sabemos que o caminho está muito longo ainda, mas o Vasco precisa em si engrandecer novamente a sua história, né? A gente sabe que a história é gigante, mas o Vasco vem aí numa decaída muito forte, né, que faz a gente sofrer a cada ano. E precisamos que o Vasco tenha aí em mente essa mudança de patamar na equipe, com reforços pontuais de jogadores que chegam realmente para ser titular e fazer uma mudança nessa equipe. Confiamos no trabalho do técnico Fernando Diniz para que possa fazer dias melhores em São Januário. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais notícias do Vascão da Gama.